Gravando aqui. Perfeito. Qualquer coisa que vocês percebam em relação ao som, alguma coisa assim, aí vocês me avisem. Então, hoje o nosso papo não é sobre planejamento, faz parte porque é o pré, é o preparo, é antes da gente planejar, para poder abrir realmente espaço para o novo. E esse espaço que eu estou falando, ele é muito mais interno do que externo. A grande questão da gente realmente perder foco. Quanto mais esforço a gente faz, menos foco a gente tem, porque é muito estresse. E para focar, eu demando uma energia. Então, eu estresso um pouco o meu cérebro, porque eu demando mais energia para colocar foco numa coisa só. Prestar atenção não é ruim, mas demanda mais energia. Então, se eu faço muitas coisas, eu perco com facilidade o foco. E quanto mais esforço eu tenho para ter que fazer alguma coisa, também é mais fácil eu me distrair e perder o foco. E por que que eu estou falando tanto de foco? Como a gente vai realizar alguma coisa sem foco? Não tem. A disciplina, ela vem pós-foco. Primeiro eu tenho que colocar minha energia naquela ação, naquele objetivo, para depois ser consistente. Então, o foco seria, assim, o pai de todos. Boa parte do que a gente vai falar aqui é para abrir espaço, para a gente realmente conseguir concentrar nossa energia no que vale a pena. De forma rápida, gente, eu vou só apresentar a Academia Produtiva e me apresentar. Tem pessoas aqui que não me conhecem nunca, ou conhecem muito, muito pouco. Então, a Academia Produtiva é a minha empresa, a empresa que eu fundei. O foco da Academia Produtiva é para mulheres empresárias, de porte até pequena empresa, média também, mas assim, mais as pequenas empresárias estão no dia a dia se desafiando para colocar um negócio para rodar, ou para poder aprimorar o que já tem, ou iniciando e está precisando de apoio e orientação nesses primeiros passos. E a base principal de todo o trabalho que vocês vão encontrar na academia produtiva, planejamento é ferramenta. É onde a gente estrutura o caminho, seria o nosso Waze, é a ferramenta. Agora, a base de tudo que vocês vão ver aqui sempre é como eu trabalho a minha mentalidade para ter uma mentalidade produtiva voltada para negócios. Esse é o foco, porque ela antecede, a mentalidade antecede tudo. Então, a base de tudo aqui é mentalidade para visão, gestão, produtividade, criatividade e para eu realmente empreender, ousadia, uma pitada, cada um tem a sua, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas a ousadia faz parte para a gente crescer e evoluir com o nosso negócio. Então, academia produtiva, de forma resumida, e não tão, né, como está falando aí, pioneiro ecossistema, tá, uma fala mais bonita. Aqui eu tô explicando para vocês de uma forma é, mais próxima. Eu não vou ler todo o meu currículo, depois vocês vão ter acesso à informação, mas assim, eu vim do mercado corporativo, então minha formação é marketing, depois eu fiz pós em gestão empresarial, fiz duas pós nessa área, fiz finanças para não financeiros também, fiz MBA, fiz pós de branding, finanças, gestão, um monte de coisas que eu fui acumulando, porque por 15 anos eu trabalhei em multinacionais, eu era de São Paulo, capital, então eu trabalhei em quatro multinacionais diferentes. Meu objetivo era ser uma CEO da empresa. Hoje é esse nome, na minha época não era esse nome, na minha época era diretor, presidente, então eu queria crescer numa carreira dentro de uma empresa. Então eu fui estudando, acumulando lá vários currículos para poder chegar nesse patamar. E aí fiquei 15 anos nessas multinacionais. Também, no período que eu morei em São Paulo, eu tive duas lojas em shopping, era de moda, no ramo de moda. E quando eu vim embora para Londrina, que foi em 2010, eu tive dois restaurantes aqui. Por 6 anos eu fiquei num shopping que chama Shopping Catuaí, aqui na cidade de Londrina, e eu tive dois restaurantes ali. E 7 anos consecutivos eu trabalhei com vendas diretas, eu fui líder nacional nesses 7 anos consecutivos. Também já fui coautora de livro, já fiz mais de 30 cursos extracurriculares, né, e a gente vai acumulando cursos. Alguns realmente foram muito bons, faria novamente. Outros é porque eu queria e achava que eu precisava mais daquele conhecimento, em vez de ajudar, às vezes até atrapalha, né? A gente busca, às vezes, muito conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente busca, dependendo do que a gente está buscando, a gente tem menos ação. Mas fez parte aí de toda a minha trajetória. Aí eu fundei a Academia Produtiva, essa empresa que eu acabei de falar para vocês. Então, em resumo,
é isso. E hoje, sim, também sou estudante, eu continuo estudando. O que eu estudo com muito foco fora negócios, é ciência quântica e neurociência, que são coisas que eu sou realmente muito apaixonada e que faz muito sentido para todo o trabalho que eu faço também. Então, apresentados de forma breve a Luciana Academia Produtiva, então vamos lá para a gente poder falar um pouquinho. Deixa eu só uma coisa. É, Amanda, eu vi que o seu vídeo está aberto, eu só vou te pedir uma gentileza. Depois, como vai ficar gravado, tudo bem a sua imagem ser compartilhada? Show, obrigada. Não, só estou perguntando porque, né? Depois eu compartilho e falo, não era para aparecer, tá? E aí o pessoal de marketing me mata também. Então, por que que a gente não planeja antes de fazer uma retrospectiva? Por que isso? Objetivo, gente, é resultado. E quando eu planejo, eu estou planejando sair de um ponto A para um ponto B. É porque eu quero alcançar algo que eu ainda não tenho. Isso é planejamento. Ponto. De forma bem geral, é isso. E aí, objetivo é chegar em algum lugar é um resultado. Resultado é soma de ações, ações são comandadas por necessidade, medo ou desejo. E por que que eu falei essas coisas tão óbvias, tão nossa aqui, né? Porque nós somos comandados. Tudo, a motivação, ela é a base para qualquer coisa que a gente faça. E a gente é motivado por necessidade, por medo ou desejo. Na grande maioria, pela nossa programação, é muito mais por necessidade ou medo. E bem menos por desejo. Muito menos. Então, quando a gente pensa assim, lá, quando é pequenininho, o que a gente. Não estou dizendo que está certo ou errado, tá, gente? Só estou dizendo como funciona a programação. Não vim aqui filosofar e discutir sobre educação ou formação de crianças, adolescentes, não é isso. Mas quando a gente pensa, quando é pequenininho, muitas das coisas a gente fala, não põe a mão aí que vai queimar. Então, porque não dá tempo de explicar muita coisa, o cognitivo da criança não está preparado para aquilo, então é muito mais o medo que a criança ali tem de não fazer aquilo, que é mais perigoso. Quando a gente vai para a escola, geralmente tem uma nota. Se eu não chego naquela nota, eu pego recuperação, eu posso perder o ano. Dependendo dos pais, é meio que condicionado. Passa de ano, ganha presente, não passa de ano, não ganha presente. E assim vai. Então, a gente fica muito ali voltado para a necessidade ou medo e pouco pelo desejo. O estímulo para a gente buscar alguma coisa, para aquilo que a gente realmente quer, é muito pequeno. Agora, né, estamos numa geração, eu tenho 46 anos, não sei a idade de vocês, mas a gente está num momento muito incrível e muito delicado também, porque as possibilidades estão cada vez maiores, a gente tem mais facilidade do que antes, porque o conhecimento e o autoconhecimento está muito mais disponível para a gente. Chegar no autoconhecimento muito mais disponível hoje do que antes. Então a gente pode ir pelo desejo, porém a nossa programação está muito pautada no medo e na necessidade. Por isso que o que a gente vai mostrar aqui hoje é realmente para poder limpar espaços que a gente está aqui na mente, para realmente colocar um objetivo com menos barreiras emocionais e mentais, que eu consiga ter menos barreiras para eu chegar nesse objetivo. Senão é um plano incrível, maravilhoso, super estruturado e não sai do lugar. E tem uma coisa agora que é um nome bem bonito, né? Então, procrastinação é uma coisa que ninguém gosta, ninguém quer. Mas duas coisas sobre a procrastinação. Coisa um, ela é natural. O que que é natural? Faz parte da natureza humana. Da mesma forma que ir ao banheiro é natural, nós precisamos, né, eliminar lá no número um e dois, é natural aqui. Procrastinar também faz parte da natureza. Porque procrastinar é você se distrair, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter dificuldade de colocar energia para fazer. Eu preciso sempre de comando, senão eu não faço. E esse comando, como eu falei, ele pode ser necessidade, medo ou desejo. E aí eu vou, levanto e faço. E agora, isso é a coisa um sobre procrastinação, só para você poder entender a natureza dela. Aí, de novo, vem a importância do foco, porque sem foco eu procrastino o que é importante. Eu faço várias coisas e procrastino o que é importante. Agora tem a questão da procrastinação ativa. Olha o nome. O que é procrastinação ativa?
Por exemplo, eu preciso gravar uma aula, falando de mim, Luciana, agora. Então, eu tenho uma aula para gravar, um conteúdo para gravar. Ao invés de eu sentar, né, minha poupança ali na cadeira e gravar, eu falo, deixa eu melhorar um pouquinho esse conteúdo. Aí eu vou ler, eu vou estudar. Eu estou deixando de fazer aquilo que eu preciso fazer, que é o que eu realmente preciso fazer, é gravar e tô fazendo outra atividade. Eu tô me enganando. É como se, porque eu não tô fazendo nada, eu não tô deitada no sofá, gente. E vocês passam por isso, eu tô dando um exemplo. Leva isso para a vida de vocês. Quando você fala assim, tô procrastinando. É procrastinação ativa. É isso que a gente mais faz. Quem se conecta com o meu conteúdo, quando vê o que eu falo, a pessoa que vem aqui não é uma pessoa cozida, que senta, tá na cama e não faz nada, é uma pessoa ativa. E aí que mora o grande perigo, porque estamos em movimento, porém num movimento que não leva para o resultado que a gente realmente quer. Porque não existe não ter resultado. Eu tenho resultado. Pode não ser satisfatório, mas eu tenho. Aí que está o grande lance. Porque estamos em ação, em movimento. E a procrastinação ativa, quanto mais eu planejo sem limpar o espaço, mais eu procrastino. E aí não dá para entender, né? Pô, mas caramba, eu fui lá, eu fiz, eu me organizei, eu coloquei uma meta, eu coloquei um objetivo e não fiz. Tem muita coisa, não tem espaço para ter energia disponível para você se levantar ali e fazer o que precisa ser feito. Como eu já falei, né? Resultado vem através da somatória de ações. Tem uma questão da pequena ação, que eu falo muito nos meus conteúdos, que é o valor que a pequena ação tem. A pequena ação, ela é tanto para o positivo quanto para o negativo. Por exemplo, se você pensa assim, né, 2024. 2024 eu engordei 1 quilo. Gente, é muito pouco. Você divide 1 quilo por 12 meses, é muito, muito, não dá nem 100 gramas por mês, né? Acho que é isso. Sou ruim dessas contas. Tem descalculia, tá? Releva. Fui lá e fiz ali, passei o ano inteiro, engordei 1 quilo. 1 quilo não é nada para um ano. Mas passa 5 anos, passa 10, passa 20. Se você cada ano, porque 1 quilo não é nada, o que que acontece depois? E eu estou dando um exemplo para poder quantificar, mas isso a gente faz de várias formas no nosso dia a dia, para o positivo e para o não positivo. Então, esse vício que a gente tem na ação, naquilo que a gente já faz, é o que está distanciando você dos seus resultados. Não é um planejamento. Também pode ser que seu planejamento não esteja estruturado, você não saiba planejar. Muitas pessoas acham que sabe planejar. E planejamento tem método, tem método. E aí, se você não sabe planejar, não adianta nada fazer todo esse preparo que eu estou falando aqui, sem usar o método para planejar, que aí também limpou, mas não sabe como colocar novas sementinhas. Cuidou ali do solo, não sabe como cultivar aquelas sementinhas que está colocando. Então, eu preciso realmente saber da direção para as minhas ações, senão eu estou em movimento e me frustro por não ter o resultado que eu quero. E tem uma coisa da ação determinante e importante, que isso leva àquilo que eu falei um pouquinho antes, da questão da gravar aula ou estudar, né? Poxa, é a procrastinação ativa. Peraí, deixa eu tinha uma mensagem aqui, não tem. É a procrastinação ativa, né? Então, olha só, o que que a gente pode pensar aqui de importante e determinante? Eu já tenho conteúdo, eu sei o que eu preciso fazer na aula. Então é sentar e gravar. Já preparei a aula, agora é sentar e gravar. Então o que que é determinante? Sentar e gravar. Estudar mais é importante? Sempre é. É importante. Então a gente faz várias coisas no nosso dia que são importantes, mas que não são determinantes. Porque não é que não é importante melhorar o conteúdo, rever aquilo, mas esse importante eu preciso entender a relevância dele perto do determinante. Já coloque essa informação para vocês começarem a prestar atenção quantas coisas vocês estão fazendo que não são determinantes, mas são importantes. Aí a agenda de vocês está repleta de ações importantes e quase nada de determinante, quase nada, nada, nada. Tem um desenho que eu gosto de fazer, da próxima vez eu vou trazer um flip chart, tá, gente? Que aí vai ficar melhor.
que eu realmente, assim, papel e caneta é vida, né? Você pensa aqui está seu objetivo. Você tem aqui um objetivo, né? E você está aqui desse lado, aí você está fazendo coisa um, coisa dois, está em movimento, e faz, e faz, e faz, e faz. No final do dia ou da semana, quais dessas ações aqui realmente te levam para o seu objetivo? Realmente é determinante. Quando você olha isso de uma forma bem, olhando o indicador, medindo mesmo, parando e olhando, bem racional, você vai perceber quantas coisas você faz que não te levam ali exatamente para o teu objetivo. Por exemplo, empresária, vendas. Quantas ações a gente faz no nosso dia a dia? Eu preciso faturar mais. Ah, para eu faturar mais, eu preciso vender. Se sou eu que vou vender, se é um time, não importa. A minha empresa precisa vender para eu faturar mais. E aí você está fazendo diversas coisas, diversas coisas. Mas você está fazendo as ações que te levam para o faturamento? Ou você está fazendo um monte de ações e elas não te levam para o faturamento? Mas eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas são. Aí, como que eu vou saber, Luciana, quanto que eu tenho que fazer no dia de importante e de determinante? Aí que entra o planejamento. Aí que entra o planejamento. Por isso que eu falei, às vezes você não sabe planejar com método e está fazendo um monte de coisa, porque tudo é importante ali. Tem muita coisa que eu vejo quando eu pego uma pessoa e faço uma análise ali para ver o que está acontecendo no funil de vendas dela. As ações são importantes. Claro que são. Mas a maioria não é determinante. Então, ela não tem ação determinante, faz um monte de coisa importante. E aí, cadê o resultado favorável? Aí não tem resultado favorável, não tem como, né? Fica ruim o negócio. Então, isso aqui é só para vocês poderem entender antes de entrar numa atividade um pouco mais prática, porque eu preciso de conhecimento, de informação para poder levar minha consciência, né? Todo mundo entender o que eu estou querendo dizer para poder entrar com uma prática. Isso aqui rapidinho para entender nosso sistema de crenças, né? Que é o nosso, como a gente se comporta perante as nossas crenças. Então, todo dia, todos os dias, a gente é influenciado, ativo e passivo. O que é influência passiva? É aquilo que você não tem o que fazer, está acontecendo ali no meio que você vive. Você não tem o que fazer, está acontecendo. Se aquilo te influencia o tanto que aquilo que está no seu meio te influencia, aí depende o quê? Da tua parte interna, das tuas crenças. Influência ativa é o que você busca. Agora, nesse exato momento, vocês estão com a influência ativa ligada. Vocês vieram buscar uma informação de forma ativa, vocês vieram até aqui para buscar algo, porque vocês alguma coisa está incomodando e vocês vieram buscar isso aqui de alguma forma. Então, vocês vieram buscar uma influência ativa. A passiva está rolando, está acontecendo aí na tua vida. Algumas você nem percebe, outras você até percebe, mas não está conseguindo se desvincular. O que que são essas influências? Pessoas, situações, lugares que vocês estão convivendo, frequentando, participando, tanto ativamente quanto passivamente. Assim, eu participo daquele grupo e não consigo me desvincular. É o grupo da religião ou filosofia que eu sigo, é o grupo de negócios que eu estou, é o grupo de amigos, é o grupo de amigos do meu cônjuge, é família. E aí, de repente, está difícil, aquelas pessoas não são tão, não são tão boas para aquilo que você quer, para os seus objetivos, elas não influenciam de forma positiva e você está ali naquele meio. E aí, como que eu faço? Se eu não dou conta de sair daquele meio, como que eu cuido para aquilo que está chegando até mim não determinar meu comportamento? Porque vai passar pelas minhas crenças. Eu preciso aumentar a quantidade de influência ativa que alimenta os meus objetivos, para eu poder não ficar tão negativa quando as situações externas chegarem até mim, porque elas chegam. Elas chegam. É alguém que comenta alguma coisa no elevador com você, é um cliente que fala alguma coisa mal criada, são várias situações que vão acontecendo que mexe com você e aí aquilo vai de alguma forma determinar seu comportamento. Então, aí entra, por que que planejamento, eu falo para vocês, quando eu falei lá no comecinho, a academia produtiva mexe muito com a mentalidade e usa planejamento como ferramenta. Porque quando eu uso uma metodologia correta de planejamento, eu trabalho crença. Porque ninguém sai do ponto A para o ponto B só porque sabe o que tem que ser feito. Não vai. Você ligar o Waze no teu carro e não ligar o carro
colocar a marcha e começar a caminhar com o teu carro, se você não agir e trocando marcha, seguindo o caminho que o Waze está te dando, o Waze brilhantemente pode levar você para qualquer lugar, de bicicleta, de carro, de ônibus, seja o que for. Mas você precisa fazer a sua parte. Então você tem lá um plano estruturado, mas você não dá conta de colocar aquele plano em prática, porque tem a ver com as crenças que eu estou comentando aqui com vocês nesse momento. E o que, que a gente vai ver hoje aqui, que desse ciclo, que é identificação, organização, planejamento e verificação. Seriam esses 4 pontos principais para uma estrutura de planejamento. Eu preciso saber em que ponto eu estou. Porque se eu quero um objetivo, eu estou aqui e quero chegar aqui. Então, eu preciso saber onde eu estou hoje. Para eu poder percorrer o caminho. Mesma coisa, chama Uber, o que, que a pessoa faz? Ela pergunta de onde você vai partir. Waze, sempre, gente, todo mapa precisa saber de onde a gente está. Depois que eu sei onde eu estou, eu organizo, aí eu planejo. Então, a identificação, que é a parte da retrospectiva, você vai analisar o que você realizou em 2024, o que você precisa melhorar e delegar. Algumas coisas você só vai melhorar, outras você não vai fazer, você vai delegar. Você vai atribuir a alguém, porque essa coisa precisa ser feita, mas não necessariamente você. Por exemplo, uma das pessoas que eu atendi, a gente estava olhando para o negócio dela, mas um dos desafios que eu acho que é só dela, não é meu nem seu, era a falta de tempo. Então ela estava sem tempo para poder fazer aquilo que era importante para o negócio dela e tudo mais. Impactava na rotina dela de autocuidado, porque ela estava com muita demanda no trabalho e não conseguia se cuidar. Falei, então vamos olhar sua rotina fora do trabalho. Deixa eu conhecer como é a sua rotina fora do trabalho. E uma das coisas que deixava ela extremamente estressada, não era só tempo, gente, era energia também. Era a parte da cozinha. Ter que cuidar da comida. Aquilo tirava ela do sério. Tá, tudo bem. Então, se a gente pensar, alternativa comer fora, não, não dá, descarta. Contratar alguém para cozinhar, né? Putz, vai ficar muito caro. Contratar marmita. Então, foram várias coisas que a gente foi colocando ali para achar uma alternativa. Isso é delegar. Não é ela fazer melhor, porque ela não queria mais fazer essa atividade. Então, era delegar realmente essa situação. Então, é uma atividade que precisa continuar na rotina, mas que você pode delegar. E deve ter coisas aí na sua rotina que você pode delegar aí. Pode ser que você fale assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar alguém para fazer isso. Uma outra pessoa, por exemplo, contratar Kombi é na minha época, né? Agora, não sei como, peru escolar também não. Transporte escolar, pronto. Um transporte escolar para levar as filhas para a escola, porque ela perdia um tempo nesse trajeto de ida e volta e de volta. E aí ela não tem dinheiro, porque custa tanto. Tá, mas você gasta quanto de gasolina e fora o seu tempo, quanto ele custa? Então, às vezes, a gente está fazendo uma economia que, pelo contrário, ela está dando mais custo do que economia. A gente está olhando só aquela forma, eu não estou olhando, eu não estou mapeando a situação. Eu quero resolver o problema sem mapear a situação. Por isso que a gente está aqui mapeando e identificando o ponto que vocês estão. E aí ela poderia delegar isso para um transporte escolar e sobrar mais tempo para ela, certo? Continuidade. O que que é isso? Tem muita coisa, ou a maioria, não se resolve em um ano. O que que você vai continuar, que você já iniciou, que é importante para você, que precisa de você ainda? Continuidade. Gente, pensa assim, juros compostos, né? Quando você começa lá, você põe, sei lá, R$ 1.000 para investir. No mês seguinte tem quanto? Depois, em um ano, tem muita coisa. Nossa, você já pode realizar um sonho? Pode nada. É uma mixariazinha que tem. Você precisa continuar para chegar em algum patamar realmente. Então, qual que é, né, esses juros compostos que você tem que dar continuidade? Quais ações que você vai dar continuidade agora em 2025 que são importantes? E aí tem coisas que realmente você tem que finalizar. Chega, basta, não dá mais. Não sei o que que é. Pode ser um negócio, pode ser um serviço, pode ser um produto, pode ser serviço ou produto dentro da tua empresa. Pode ser a tua empresa ou não estou dizendo que é para parar de empreender, pode ser que você precisa mudar de modelo de negócio de forma ou não, produto, serviço que está ali dentro da tua empresa, alguém que trabalha com você, alguém que convive com você, alguma coisa que você precisa finalizar e aí depois você desapega. Primeiro a gente finaliza. Não existe desapegar sem colocar um fim,
seja qual for o tipo de relação, pessoal, profissional, com alguma situação, com algum ambiente também que você tem, que já não te serve mais e você precisa deixar e aí desapegar. Depois que eu faço, a gente já vai entrar na atividade, tá? Então, quando eu mostro aqui identificação e organização, por que que ele tá pintadinho? Porque é o que a gente vai falar hoje. Não vai falar planejamento e verificação, porque planejamento exige mais tempo e somente depois dessas atividades aqui. Então, de identificação é a retrospectiva, de organização, que seria a segunda parte. Eu preciso colocar em ordem, buscar o máximo possível organizar o seu ambiente físico e o seu interno. Como que eu organizo o ambiente interno? De uma forma muito simples e potente, é lista, papel e caneta na mão. Lista. É legal o Trello, é legal, como que fala? Bloco de notas, tudo é bacana, gente, mas nunca vai substituir o poder que tem papel e caneta. Você pega um papel e uma caneta para você poder usar outras faculdades mentais e escrever, depois você passa para aquilo que você gosta, seja o que for aí que você usa, de sistema, de aplicativo e tudo mais. Mas exercita, deixa trabalhar o criativo através da escrita. E aí é pergunta e lista, é o que ajuda você a organizar seus pensamentos. E o ambiente, ele influencia muito. Quando eu olho um ambiente, às vezes você nem percebe, já está viciada a tua mente em olhar para a bagunça. Você nem percebe que aquilo é bagunça. E isso é, que a gente estava falando de influência ativa e passiva, é uma influência que está ali a todo momento, te influenciando para ser desorganizada. É assim que ela está, a todo momento, está dizendo, você é desorganizada, você é desorganizada, você é desorganizada. De uma forma já tão automática que você nem absorve mais, já está em você. Nem é mais, parece que já é tua identidade isso. Então é importante organizar um ambiente. Não estou dizendo, a minha organização, ela não é impecável. Ah, nossa, não. Mas existe ordem. Sem ordem externa, eu tenho mais dificuldade de fazer ordem interna. Então, o famoso detox, né, de papelada, de guarda-roupa, de Tupperware, tudo que vocês precisarem fazer aí para circular que não cabe mais. Isso ajuda você a organizar depois as suas ideias também. Tá? Agora a gente começa com algumas coisas que são atividades. Como o nosso tempo aqui, ele é 1 hora corrida, eu não vou conseguir falar, para e faz, né? Seria uma coisa mais interativa, como uma oficina, demandaria mais tempo. Vocês vão receber esse material para fazer depois. Por quê? Isso aqui é extremamente importante. Que agora em 2024, foram as 10 coisas que você mais fez? Olha que pergunta mais simples, mas as coisas que você mais fez nesse ano de 2024, elas estão alinhadas com o seu objetivo ou não? Por exemplo, né? Uma coisa que eu fiz muito em 2024, e aí eu não quero fazer tanto nesse formato. Eu adoro passear, adoro sair, gosto muito, 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 muito. Mas, para mim, eu saí mais em ambientes assim que não era exatamente o que eu queria, mas como eu estava com um determinado grupo, eu fui fazendo aquilo que o grupo foi influenciado e me permiti ser influenciada naquele momento. E eu não quero mais sair tanto assim, eu quero abrir mão e quero fazer coisas mais caseiras, mais em casa. Porque quando eu saio, eu como muito mais besteira e eu me preocupo muito com aquilo que né, o que eu como. Então eu saio, geralmente a gente acaba comendo coisa muito mais, né, do que em casa. Durmo muito mais tarde do que quando eu estou em casa. Então eu tomei a decisão de sair menos. Percebe? Ah, parece bobeira, não é. Porque isso influencia em várias outras coisas. Me deixa mais indisposta no dia seguinte porque eu comi mal, me deixa insatisfeita comigo, porque, putz, eu não devia ter comido aquilo, não devia ter feito aquilo, não queria ter dormido tão tarde, não aproveitei tanto assim o sábado, porque acabei dormindo muito tarde na sexta. Uma coisa vai puxando a outra. Então, de 10 coisas aí que você fez nesse ano de 2024, para você e para o teu negócio, que estava alinhado com o seu objetivo, por que que você fez? Percebe? Isso é extremamente importante. Quantas coisas que a gente vem fazendo, não é o que a gente não faz, tá, gente? São as duas coisas. Aqui a gente está olhando para aquilo que faz.
não é o que você não fez. Então, do que você fez, você pode falar: nossa, Luciana, eu fiz uma lista aqui, a maioria estava alinhada com o meu objetivo. Parabéns, que bom. Aí você vai ter que olhar o teu resultado, se ele realmente é aquilo que você queria, se não tem alguma coisa para corrigir nessas ações aí. Isso é uma outra coisa. Mas você também vai conseguir identificar se as suas ações estão bacanas, estão eficientes, ou se você está fazendo muita coisa que não tem a ver com aquilo que realmente é o seu objetivo. E por que você fez? Eu sei porque eu fiz, né? Como é mais íntimo, eu prefiro não compartilhar aqui na gravação. Mas eu sei por que que eu fiz isso. Não quero fazer mais. Tomei uma decisão e toda decisão vem acompanhada de alguma renúncia. E tá tudo bem, porque eu sei que o que eu quero é maior do que essa renúncia que eu vou precisar fazer. Percebe? Então, depois vocês vão fazer a lista de vocês, coisas que vocês fizeram em 2024 para você e para o negócio de vocês. E se estava ou não alinhado com o objetivo de vocês e por que vocês fizeram? Qual foi a motivação? Estava mais conectada com necessidade, medo, desejo? E se era necessidade, por quê? Se era desejo, por quê? É dessa forma que você vai entender o que não tem que seguir com você em 2025. Se você não entender os porquês, não tem tanta clareza e às vezes até você sabe o motivo, mas você não tem força para a mudança. Porque quantas coisas você sabe, mas não tem força para agir. A força para ação vem da motivação, não vem do conhecimento. Que, aliás, se você já ouviu essa frase, você, por favor, se risca no seu, né? Tem uma frase assim, muito usada por coaches, super famosa. Nada contra coach, também sou, tenho formação, mas olha só, o que você faz a mesma coisa, você faz tudo da mesma forma. Do jeito que você faz uma coisa, você faz outra coisa. É isso. Então, do jeito que eu faço uma coisa, eu faço outra coisa. Eles querem dizer que o nosso comportamento para uma coisa é para outra. Não. O meu valor, ele é inegociável, seja no pessoal ou no profissional. A minha honestidade no pessoal também eu levo para o profissional. Ela é inegociável, isso é valor. Não é atitude, é valor. A ação é diferente. Eu tenho disciplina, de repente, para alimentação. Ah, e não tenho para atividade física. Ou eu tenho para atividade física e não tenho para finanças. Não é da mesma forma que a gente faz as mesmas coisas, não é. Porque o motivo que eu tenho para eu me alimentar melhor é mais forte do que para eu cuidar do meu dinheiro. Para mim, pode ser isso. E para você? Então, você precisa entender os seus porquês para você entender o que você dá continuidade no ano de 2025. Você tem clareza de seus objetivos? Essa clareza, gente, olha só, vou dar um exemplo. Lá em 1900 e bolinha, né? Eu entrei para em 1997 foi quando eu entrei para o meu primeiro emprego em multinacional. Então, o que que eu queria naquela época? Eu estava fazendo faculdade, estava numa grande empresa, eu queria crescer na empresa. Entrei como analista, fui galgando, aí coordenadora de coordenadora, o próximo passo é ser gerente. Então, eu estava fazendo as coisas para ser gerente. Na minha cabeça era aquilo que eu queria. Mas assim, cada vez que eu subia de cargo, vinha uma insatisfação, e não uma insatisfação positiva. Algo que, sabe, você fala, gente, tem alguma coisa que não tá legal aqui. Mas eu só ia, eu só ia. Isso que eu falo de planejar sem olhar o que realmente está acontecendo. Porque é meio óbvio, se eu sou coordenadora e eu tenho ambição, o próximo passo é ser gerente. Não vou ficar estagnada aqui. Esse sou eu, a Luciana não quer ficar estagnada, ela quer crescer. E aí eu estava buscando, só que eu não queria a liderança numa empresa, eu não queria a responsabilidade numa empresa, eu queria o quê? Eu queria empreender, mas eu não sabia, eu não entrava em contato com o que eu realmente queria, essa clareza eu não tinha. Por que que eu não tinha? Porque eu não parava para me ouvir, eu não parava para analisar o que já tinha acontecido, os meus motivos, por isso que eu falei aqui, ó, do porquê. Por que você está fazendo o que está fazendo? Quando você vai buscando esse porquê, você vai tendo mais clareza dos seus porquês. E aí você entende seus objetivos. Porque era muito esforço, era muita energia e era uma insatisfação ruim. Não é uma insatisfação que te move, que você fala, não, legal, mas eu quero mais.
Não, não era isso. Era, putz, tá ruim. Então, se eu conseguir diferente, que bom. Então, eu estava querendo sair dali para algo, porque ali eu estava insatisfeita e estava ruim. Não é que estava bom e eu queria mais. Estava ruim. Eu não tinha clareza dos meus objetivos. Então, é importante você ter essa clareza, senão você vai colocar um objetivo para você esse ano, e se, mesmo que você saiba planejar bonitinho, o esforço pode ser muito grande, porque não é exatamente o que você quer. Você acha que é o que você quer ou precisa pelas circunstâncias que estão rodeando sua vida. Tá na hora de você começar a ouvir o que está no teu coração. Agora, só um parênteses aqui. É óbvio que de repente o que você quer, que está no teu coração, a vida que você tem hoje, e você fazer o que você quer, você não consegue largar aqui e fazer aqui. Fato. Transição de carreira, que eu já fiz três e ajudo algumas pessoas com isso, a pessoa não larga aqui e vai para lá. Pode até acontecer, eu já fiz isso. É péssimo, é sofrimento. Então, como que eu faço para transitar? Eu tenho que ter um plano bem claro, mas eu sei o que eu quero. Então, enquanto eu estou aqui fazendo o que eu preciso, que eu não gosto muito, mas eu preciso continuar aqui, eu já estou construindo um caminho para aquilo que eu realmente quero. Porque eu tenho clareza do meu objetivo. Aí eu vou dando pequenos passos em direção àquilo que eu quero. Eu não vou desistir do que eu quero, porque a minha vida está me engolindo. A vida engole e a gente desenha a nossa vida para isso. Porque, se eu fosse gerente, graças a Deus, Deus foi bom demais comigo. Se eu tivesse recebido a promoção, na mesma coisa. Meu sonho era casar. Se eu tivesse casado lá atrás, eu fui noiva e, graças a Deus, tive algumas situações que me distanciaram do casamento. Gente, não era a pessoa que me fazia feliz. Então, mas eu estava tão focada naquilo que eu não estava me ouvindo. Então, estou trazendo isso para vocês poderem pensar, para buscar a clareza do objetivo de vocês. O que que mais tomou seu tempo e energia nesse ano? Tempo mesmo, tempo. Porque o tempo em horas, ele é extremamente precioso e não existe negociação. Energia, ela não é inesgotável, mas a gente, às vezes, mesmo sem energia, consegue fazer coisas. Quem nunca trabalhou, fez alguma coisa, estando com febre, cansada, exausta, tendo dormido só 2 horas na noite, acordou cansada, com febre, ainda ralou o dia todo. Comum. Então, quer dizer, energia, de alguma forma, a gente busca. Tempo não negocia. Então, o que que neste ano tomou o seu tempo em termos de horas e a sua energia para você observar? E aí entra naquelas ações. O que que você pode melhorar e até delegar? Fora o que pode finalizar, né? Mas algumas coisas você pode delegar para melhorar o seu tempo. E o que que mais floresceu nesse ano? É tanto para você quanto para sua empresa, em termos de negócios, clientes, produtos, serviços, relacionamentos. O que que mais floresceu no teu negócio? O que mais floresceu na tua vida? Porque você também pode observar seus comportamentos positivos, onde você tem a sua força, a sua potência, para você pegar mais disso, colocar mais energia nisso aí. E aí você vai olhar o que precisa de adubo e o que que você vai ter que desapegar. Você já começa a organizar o que você vai levar para esse próximo ano. Isso a gente nem está planejando, hein, gente? A gente só está colocando em ordem o que estou trazendo de 2024. Que eu estou trazendo para deixar para cá, lá mesmo, né? Eu vou reconhecer e tal, eu vou deixar para trás. E o que que eu vou ter que colocar mais adubo, porque tem que continuar essa semente. Eu já comecei a plantar, agora eu só preciso continuar com ela. E ambiência, quais são os lugares que você mais frequentou, que te fez bem, que te fez mal? Quando você olha assim, isso aqui me fez super bem. Isso aqui, nem tanto. Por quê? Você não pode repetir o que não te fez bem. Não faça isso, você tem que ter essa consciência. Se você não fizer isso, quem vai fazer por você? E as pessoas que mais te influenciou para o bem e não, quando eu falo para o mal, não é uma pessoa do mal, nada, mas é uma pessoa que não está te levando para onde você quer ir. Isso não é maldade, gente. Estou falando de pessoas má, não estou trazendo isso aqui. Eu estou trazendo a pessoa que ajuda você a alimentar sonhos e pessoas que ajudam você a não alimentar, por exemplo, né? Falando dessa questão mesmo de relacionamento. Poxa, aí você pega uma pessoa que teve diversas situações negativas em relacionamento
E você vai estar 5 meses num relacionamento e falar, eu vou casar. A pessoa vai olhar para você e fala, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tô falando de acordo com a experiência dela. E uma outra que teve uma experiência porque casou com um cara 3 meses que ela namorava, casou, vai falar, faz isso mesmo, vale super a pena. Você já sentiu que é a pessoa. Percebe? As pessoas vão te influenciar de acordo com aquilo que elas vivenciaram e vivem. Então, depende daquilo que você quer para você, você precisa escolher quem são essas pessoas que vão caminhar com você em 2025. Estou dizendo para você descartar, a pessoa descarta, tum. Mas busque conviver menos com pessoas que não te levem para o mais e conviver mais com pessoas que te levem para o mais. Porque ninguém pode fazer isso por você, só você, como eu já falei. E às vezes a gente está reclamando do que a gente está vivendo, só que a gente não está limpando o nosso caminho para poder viver o que a gente realmente quer. De uma forma geral, o que mais gerou estresse em 2024? Porque você não vai carregar ação, pessoa e situação para 2025. Então, dá uma olhada o que mais te gerou estresse em 2024. Pode ser que você fale assim, nossa, minha empresa, não aguento mais, estou cansada. Meu Deus, os funcionários, fornecedor, tem alguma coisa. Não quer dizer que é para você largar a empresa e tal, não. Tem que entender o que está acontecendo, o que você está fazendo, ou quais são os indicadores que está acontecendo dentro do teu negócio para de repente não estar acontecendo o que você quer. Descobrir o que mais te gerou estresse não é para sair eliminando, é para primeiro entender. Aí entra naquilo que eu falei das ações. Eu vou melhorar alguma coisa porque agora eu percebi o que me estressa. Eu vou fazer melhor, vou mudar alguma ação, eu vou delegar. Se realmente eu precisar finalizar alguma coisa, como que eu vou fazer isso? Como que a gente vai saber o que faz sem buscar, sem ter esse conhecimento? Então, é extremamente importante você começar a entender o que mais te gerou estresse em 2024. Pode ser a relação tanto de negócios quanto na vida pessoal. Uma relação com alguém muito querido. Vocês estão com a comunicação meio truncada. Eu tenho filho adolescente, é óbvio que meu filho adolescente me gerou estresse em 2024, né? E aí, o que que eu posso fazer? Entender a cabeça do adolescente. Eu fui buscar. Fui entender, fui numa psicóloga, eu entender o que estava acontecendo, como lidar com ele, e ela me ajudar com uma avaliação, para eu entender se estava tudo bem com ele ou não, para eu tirar o peso que estava em mim. Então a gente precisa entender o que está gerando estresse para ir lá e corrigir, para a gente poder viver bem, né? Aí, disso tudo que vocês viram aqui, tudo isso, gente, se vocês realmente levarem a sério, parar e escrever, colocar isso tudo num papel, vocês vão ter um pequeno mapa de como foi o ano de vocês de 2024. Vocês já vão começar a perceber, putz, isso aqui eu preciso deixar para trás, isso eu coloco aqui, isso ali. Vocês vão arrumando as gavetinhas, como se fosse um armário mesmo. E vão deixando coisas que vocês querem deixar. Agora, isso soluciona tudo, porque de repente você não sabe como finalizar, você não sabe como melhorar, você não sabe como continuar adubando a semente. Aí você vai buscar pessoas, mentores, profissionais, ambientes que vão te ajudar, tanto a eliminar, melhorar, quanto a continuar. Aí sim vai entrar o planejamento. E aí, onde vai estar o seu foco em 2025? A questão do foco, quando eu sei, eu tenho uma ação direcionada, eu consigo tomar decisões mais assertivas para o meu objetivo, que decisão a gente está tomando a todo momento. O fato de não decidir é decidir. Ah, eu não vou. Você decide se você vai ou não. Não, não vou. Né? Decide você. Alguém está decidindo, você vai ter que tomar, você vai ter que fazer alguma coisa. Sempre existe uma decisão. E para eu saber o que que é mais importante, o que que é prioridade, eu também preciso ter toda essa parte que eu falei de limpa e deixar a lista organizadinha, para eu ver o que que eu vou colocar como mais importante para o meu ano de 2025. Porque tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho a minha vida pessoal, muita coisa acontecendo de mudança e no meu negócio. Muita coisa, mas muita mesmo. Caramba, o que que é mais importante? O que que é prioridade? Por onde eu começo? Lembra que eu falei que tudo é importante? Quando a gente começa a olhar para o nosso negócio, para a nossa vida, pô, tudo é importante. Mas o que que é mais determinante agora? Aí que tá. Se eu não tenho isso escrito, claro, planejado, como que eu vou entender por onde eu começo?
Precisa ter esse início. Aí outra coisa, lista do que você vai dizer sim e dizer não. Mais sim e mais não nesse próximo ano. Coisas que de repente eu sei coisas que eu falei não e que eu deveria ter falado sim ou vice-versa, ou vou manter, e coisas que eu falei sim que eu não queria, né, que eu não vou mais falar sim, vou dizer não. Então, vê o que que você vai fazer nesse próximo ano de não e de sim. Isso eu quero mais, isso eu quero menos. Pessoas que irão te acompanhar. Quais são essas pessoas? Quando eu estou falando aqui, eu não estou dizendo de família, pode até ter também questões familiares, mas eu estou muito mais falando de influências que você vai permitir no teu meio para você poder alcançar, sabe, ir para mais, alcançar mais coisas para você e para sua empresa. E grupos que você vai participar, todos os tipos de grupo, família, negócios, filosofias, religiões, seja aí tudo que ronda, estudo, que você vai escolher participar para levar a tua vida? Tua vida, o que que é a tua vida? É teu corpo físico, mental, emocional, energético, espiritual. Isso aí é a tua vida. Você leva ela para os lugares. Ela não vai sozinha. Entende? Olha a responsabilidade que a gente tem. A gente tem a responsabilidade sobre a nossa vida. E a gente está levando a nossa vida aonde? Está colocando ela em enrascada ou em lugares super legais? O que que a gente está fazendo com ela? Você já fez um exercício, gente? Exercícios de coach maravilhoso. Alguns são meio assim, outros eu gosto muito. Que é o exercício de você conversar com a sua vida, colocar ela sentadinha na tua frente, é claro que é de uma forma imaginária, se você quiser colocar um objeto. O que que será que ela falaria para você? Pô, Luciana, por que que você está fazendo isso? Por que que você está indo em tal lugar? Ô, caramba, parabéns, meu, olha que você fez coisa legal, bacana, parabéns. Como que eu vou saber o que eu estou fazendo? Porque a gente tem a tendência de olhar muito mais as coisas ruins do que boas. Tem muita coisa bacana que eu estou fazendo. E eu preciso ouvir isso de mim, de mim. A gente espera muito do outro, mas o mais importante é você ouvir de você. Então, as pessoas que vão te acompanhar, que você vai permitir que a sua vida se relacione, é você que escolhe, os grupos é você que escolhe, o sim que você vai dar. Você vai permitir que a sua vida faça parte, que a sua vida receba, que a sua vida faça, tá tudo ali na tua responsabilidade. E essa responsabilidade, gente, ela é maravilhosa, porque imagina alguém fazendo por você. A autonomia é a coisa mais incrível que a gente tem na nossa vida. Eu não conheço todo mundo, mas eu tenho, graças a Deus, a minha autonomia física, ela é completa hoje. Eu tenho, considero completa, eu tenho todas as partes que não me impede de fazer nada. Visão, audição, andar e tal, tudo. Isso é maravilhoso, sou extremamente grata. Agora, e as outras coisas que aí depende muito de mim? Eu já tive esse presentão aqui, de ser, né, de estar tudo aqui com autonomia. E as outras coisas que eu posso escolher para ter autonomia? Tá aí na tua mão. Então, até agora a gente olhou, fez a retrospectiva, colocou no papel, respondeu as perguntas e agora está separando o que deixa e o que leva. Quando sai dessa parte e vem para as outras duas últimas, é daquele ciclo que eu mostrei para vocês, que é identificação, organização, planejamento e verificação. Então, dentro de planejamento e verificação, produtividade inteligente e humanizada, o que que é isso? De forma bem resumida, inteligente estrutura, humanizada, conectada com aquilo que você dá conta e importa para você. Não adianta ser produtiva fazer, né? Ter um resultado ali se aquilo não está conectado com você. Não adianta. Então, aí não é humano, porque, né, não é tão humanizada, é uma palavra que está bem alta agora, e eu sou super fã, porque isso faz todo sentido, a gente humanizar as coisas que acontecem na nossa rotina. Mentalidade através da ambiência interna e externa, aonde a gente está levando a nossa vida e o que a gente está aqui, cuidando aqui de dentro, das nossas crenças, como que eu estou cuidando para fortalecer crenças possibilitadoras e enfraquecer, que não elimina, você enfraquece crenças negativas. E a autoconfiança ela é construída como? Eu me dou valor primeiro.
porque eu ocupo um lugar, eu sei esse lugar que eu quero ocupar, é fácil saber qual lugar que eu ocupo. Ele é desafiador, eu preciso entender o que eu quero, assumir aquilo, aí eu consigo sentar naquela cadeira e falar, opa, esse aqui é o meu lugar. Isso é autoconfiança. Eu sei o que eu quero, eu vou até o fim com isso. Não é teimosia, porque quando você tem clareza do que você quer, você persistir no caminho e de repente está dando muito errado aparentemente, mas você vai persistir porque você tem clareza do que você quer, isso não é teimosia. Muitas pessoas no seu redor te consideram teimosa, de repente, eu fui super considerada teimosa, muitas coisas eu deixei de fazer. Porque fui, teimosa, teimosa, e aquilo era 10 pessoas falando que eu era teimosa e só eu achando que estava no caminho certo. E aí eu deixei de fazer aquilo, sendo que aquilo era importante para mim e eu não me ouvi. Não dei conta de sustentar aquilo, porque eu não tinha autoconfiança. Tem coisas que de repente você está teimando e precisa deixar? Sim. Mas como que você vai saber? Autoconhecimento, autoconfiança. Então, essas três ferramentas aqui, que é a produtividade, a mentalidade e a autoconfiança, como que eu organizo isso, estruturo? Eu uso planejamento como ferramenta para tudo isso. Então, se tudo que eu falei aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de perguntar agora no final. Mas se vocês querem dar continuidade para planejar, aqui em Londrina, quem está aqui presencialmente, eu vou encontrar até 30 empresários, porque mais que isso eu não consigo fazer o trabalho que eu vou fazer. A gente vai ter 2 tardes aí imersas para poder planejar, fazer mão na massa mesmo. Para quem não vai conseguir nessas tardes ou não está em Londrina, aí tem a oportunidade de fazer online, mas é resumido porque não tem a troca. Aí é só a estrutura. Presencialmente vão ser 10 horas, são 2 dias, e online são 3 horas, porque aí é só a informação, não dá para ter troca. A troca vai ser depois comigo, mas não com todo o grupo. Rapidinho aqui uma estrutura de planejamento. Objetivo é aquilo que eu quero, que pode ser desejo, necessidade ou medo, né? Tá aqui. Eu tenho um como, que é o meu passo a passo, e eu preparo a minha mentalidade para eu poder executar esse passo a passo. Esse tripézinho é a raiz de tudo, para eu poder sair de um ponto que eu tô hoje para o ponto que eu quero chegar. Sem trabalhar minha mentalidade, a minha crença, o esforço é enorme e a probabilidade de eu deixar pelo caminho que eu quero é muito maior. Porque o esforço está sendo tão grande, às vezes você fala, isso não compensa, eu não dou conta de continuar. Não tem força de tanto esforço que está fazendo. Porque não está alinhando a mentalidade, gente, é só por isso. E aí, o planejamento que eu comentei com vocês, vou fazer online ao vivo no dia 27 de janeiro, das 7 às 22, vai ficar gravado para quem não puder estar. Vai ter encontro para perguntas e orientações, são horários diferentes, porque eu sei que algumas pessoas não podem ir no mesmo horário, né? E vai ter material de apoio, PDF e impressão. Então, para planejar todo o material que vocês viram aqui, eu vou mandar para vocês, tanto o PDF quanto a gravação. Aí vocês vão ter condições de fazer tudo que a gente conversou aqui, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, também posso dar um suporte. Agora, para planejar, estruturar a ação, aí eu vou fazer, porque é bem mais elaborado, exige muito mais tempo e ferramenta para a gente poder colocar tudo isso em ação. E o que, que seria muito legal se você conseguisse colocar uma frase para te acompanhar 2025? A minha frase está até ali na entrada, né? É menos esforço, mais foco. Essa é a minha frase. Peguei ela para mim, menos esforço, mais foco, para eu realmente, já que eu tô com demandas bem grandes na vida pessoal e profissional, essa frase é a minha frase para 2025. Se quiser emprestada, pode pegar, sem problema nenhum, mas pensa numa frase que vai te acompanhar para toda vez que você falar, sabe quando você tá meio assim, pega a tua frase, como se fosse teu mantra. Não precisa ser só uma, mas quanto menos, mais fácil você realmente conseguir internalizar aquilo fazer parte de você. Esse tipo de coisa, gente, essa ancoragem é extremamente importante para gente. Ter uma ancoragem. Eu tenho uma imagem também que é uma âncora para mim, e essa frase aqui, que é uma frase que fica na minha cabeça, e quando eu penso, nossa, isso é tão legal, podia fazer isso também, eu foco, volto. Porque a gente às vezes recebe muitas oportunidades, né? E acaba perdendo o foco também.
Então eu vou parar de gravar para poder deixar a gravação aqui e quem tiver